A notícia que varreu Brasília nesta sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, é a prova cabal do que vínhamos alertando há meses. Fernando Haddad, o ministro que prometeu responsabilidade e entregou apenas taxas, confirmou sua saída do Ministério da Fazenda. O prazo fevereiro de 2026. A justificativa oficial é a necessidade de se dedicar de corpo e alma à coordenação da campanha de reeleição de Lula. Mas, para o bom entendedor, a mensagem é outra. O capitão está pulando do navio antes que a tempestade perfeita, criada por ele mesmo, afunde a economia brasileira de vez. Haddad afirmou hoje que o cargo de ministro é incompatível com a dedicação que a campanha exigirá. O que ele não diz, mas nós traduzimos, é que o governo jogou a toalha da gestão técnica. A prioridade para 2026 não será controlar a inflação que corrói o seu carrinho de supermercado, nem baixar os juros que impedem o empresário de investir. A prioridade única e exclusiva é a manutenção do poder. O PT sabe que a economia real vai mal, mascarada apenas por números macroeconômicos que não chegam à mesa do pobre. Tirar Haddad da vitrine agora é uma estratégia de blindagem. Ele sai de cena como o bom moço para os banqueiros amigos, antes que a conta do populismo chegue com força total. É aqui que você precisa ficar muito atento. A grande mídia, esse consórcio que aplaude tudo o que o governo faz, vai tentar vender essa saída como um movimento estratégico genial. Não caia nessa conversa. Para entender o que realmente está em jogo e como isso vai afetar o seu bolso, você precisa de informação sem filtro. Por isso, se você ainda não faz parte, inscreva-se agora no canal Conexão Nacional. Aqui a gente não tem rabo preso com o governo. Já clicou em inscrever-se? Ótimo, porque o que vamos revelar a seguir sobre os bastidores dessa fuga é o que eles não querem que você saiba. A saída de Haddad em fevereiro marca o início oficial do Vale Tudo eleitoral. Sem a figura do ministro para tentar acalmar o mercado com promessas vazias de arcabouço fiscal, o caminho fica livre para a gastança desenfreada. O objetivo é criar uma sensação artificial de prosperidade meses antes das urnas, custe o que custar para o futuro do país. Haddad lava as mãos, passa o bastão, provavelmente para Dário Durigan, seu fiel escudeiro, e vai para os palanques vender ilusões, deixando a bomba relógio da dívida pública tic-taqueando no colo do contribuinte. Agora que entendemos a manobra política, precisamos olhar para o rastro de destruição que fica para trás. Fernando Haddad deixará o Ministério da Fazenda, carregando o apelido que o povo lhe deu com toda a justiça, taxado. Durante sua gestão, vimos uma criatividade perversa, não para gerar riqueza ou cortar gastos da máquina pública inchada, mas para inventar novas formas de meter a mão no bolso do trabalhador e do empreendedor. Do imposto nas blusinhas das compras internacionais à reoneração sorrateira de setores produtivos, a marca dessa gestão foi o arroxo. O ministro sai alardeando o cumprimento de metas fiscais para 2025, mas qualquer analista sério sabe que esses números foram alcançados à base de receitas extraordinárias e manobras contábeis, que fariam corar os criadores das pedaladas do passado. A dívida bruta do Brasil atingiu patamares alarmantes, comprometendo o futuro das próximas gerações. Ele entrega o cargo com a arrecadação federal batendo recordes, sim, mas às custas do suor de quem produz. E para onde foi esse dinheiro? Não foi para a saúde, não foi para a segurança. Foi para sustentar a máquina, as emendas parlamentares e o aparelhamento do Estado. Ao sair em fevereiro, Haddad evita o desgaste de ter que explicar, em pleno ano eleitoral, porque o dinheiro do brasileiro vale cada vez menos. Ele deixa para o sucessor a tarefa ingrata de administrar um orçamento engessado e uma pressão inflacionária que já mostra as garras. É a clássica tática da esquerda: criar o problema, gastar o que não tem e sair de cena antes de pagar a conta, posando de salvador da pátria. Se você está sentindo no dia a dia que o seu dinheiro sumiu, saiba que não é impressão sua, é projeto. E essa saída estratégica é a confissão de que eles não têm solução para o país, apenas ambição pelo poder. Continue acompanhando aqui no canal Conexão Nacional, porque no próximo bloco vamos expor quem é o provável substituto e por que o mercado financeiro está tremendo na base. E você também deveria se preocupar. A troca de nomes não muda a tragédia anunciada. Na verdade, pode acelerá-la. O sucessor e o medo do vale tudo. Com a saída confirmada de Haddad, os holofotes se voltam. Para quem terá a coragem ou a
insensatez de assumir o comando da economia brasileira em um ano eleitoral explosivo. O nome da vez é Dário Durigan, atual secretário executivo e braço direito de Haddad. Para a Faria Lima e os banqueiros que jantam com o governo, Durigan é visto como um nome de continuidade. Mas para nós, conservadores que vivem no mundo real, continuidade é a pior notícia possível. Significa a manutenção da política de taxar muito e gastar mal. Durigan é um técnico alinhado ideologicamente com o projeto petista. Sua ascensão ao cargo máximo da economia não trará nenhuma ruptura com a visão estatizante que nos trouxe até aqui. Pelo contrário, por ter menos peso político que Haddad, ele corre o risco de ser um ministro vaquinha de presépio, incapaz de dizer não às demandas populistas de Lula e do PT, que estarão desesperados por votos. O temor real não é a figura de Durigan em si, mas a fraqueza institucional que ele representa diante de um presidente que já declarou que gasto é vida. O mercado reagiu com volatilidade hoje e com razão. O dólar oscila e os juros futuros sobem porque os investidores sentem o cheiro de queimado. Sem Haddad para fazer o meio de campo político, a ala radical do PT, aquela que defende abertamente o fim de qualquer responsabilidade fiscal, ganha força. A saída do ministro remove a última barreira de contenção. A partir de fevereiro, o Ministério da Fazenda corre o risco de virar um mero anexo do comitê de campanha de Lula, liberando verbas para obras eleitoreiras e programas sociais sem lastro, apenas para garantir a reeleição. Essa é a armadilha armada para 2026. E não pense que isso é um problema apenas dos especuladores. Quando o mercado estressa, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, o pão, o combustível e o remédio ficam mais caros na semana seguinte. A instabilidade gerada por essa troca de comando vai bater na porta da sua casa. É fundamental que neste momento de incerteza a nossa voz ganhe força. Compartilhe essa análise do Conexão Nacional nos seus grupos de família. Mostre a eles que a dança das cadeiras em Brasília tem um preço. E quem paga somos nós, a estratégia do desespero petista. Por que agora? Por que queimar o principal ministro do governo em uma função partidária? A resposta revela o grau de desespero que ronda o Palácio do Planalto. As pesquisas internas do governo, aquelas que a TV não mostra, indicam que a reeleição de Lula não são as favas contadas que eles imaginavam. O desgaste da figura presidencial é visível e a rejeição ao PT continua alta em setores-chave da sociedade, como o agronegócio, os evangélicos e a classe média empreendedora. Haddad está sendo convocado não porque é um gênio do marketing, mas porque é o único herdeiro viável que restou. O PT tentou empurrar Haddad para uma disputa ao governo de São Paulo ou ao Senado, tentando criar palanque regional. Ele recusou. Haddad sabe que uma derrota nas urnas em 2026 enterraria sua carreira política de vez. Ao assumir a coordenação da campanha presidencial, ele se protege sob a sombra de Lula e tenta se vender como o cérebro por trás do trono. É uma jogada de autopreservação disfarçada de missão partidária. Ele quer ser o sucessor natural em 2030 ou antes. E para isso precisa garantir que Lula continue no poder agora. Além disso, a ida de Haddad para a campanha tenta suavizar a imagem radical que o PT assumiu nos últimos tempos. Com seu tom professoral e sua fala mansa, ele é a isca para tentar pescar novamente os eleitores de centro que se arrependeram de fazer o L. A missão dele será reescrever a história, dizendo que a economia vai bem e que os problemas são culpa do cenário internacional ou da herança anterior, narrativa que já não cola mais, mas que será repetida à exaustão. Estamos assistindo à montagem de um teatro. De um lado, o governo finge que a economia está sólida o suficiente para dispensar seu ministro. Do outro, prepara o terreno para uma guerra de narrativas brutal, onde a verdade será a primeira vítima. Eles têm a máquina, o dinheiro e parte da imprensa. Nós temos a realidade dos fatos e a nossa rede de conexão. Não deixe de se manifestar nos comentários. Você acredita que a saída de Haddad é para ajudar o Brasil ou para salvar o PT? Sua opinião engaja nosso canal e mostra a força da nossa comunidade. A tempestade perfeita e o silêncio dos cúmplices. À medida que digerimos a notícia da saída de Fernando Haddad, precisamos encarar o que a TV aberta tenta esconder. O que se desenha para 2026 não é uma simples troca de ministro, mas a formação de uma tempestade perfeita. Temos um governo desesperado por reeleição, um cofre sem fundo prestes a ser aberto para gastos populistas e agora,
A confirmação de que a gestão econômica ficará sem comando técnico. Quem vai pagar essa conta não são os políticos, em Brasília com seus auxílios e mordomias. É você, na bomba de gasolina, na conta de luz e na prateleira do mercado. O mercado financeiro já deu o recado claro nesta sexta-feira. O dólar a R$ 6 ou mais deixou de ser um pesadelo distante para virar uma realidade iminente. Com Haddad fora e Lula no comando direto da estratégia, a âncora fiscal, que já era frágil, foi para o fundo do mar. A inflação, que o governo jura estar controlada, é sentida de forma muito diferente pela dona de casa do que pelos burocratas do governo. Ao tirar o ministro da Fazenda para fazer política partidária, o PT sinaliza que aceita sacrificar o valor da nossa moeda em troca de uma sensação térmica agradável antes da votação. É o estelionato eleitoral sendo preparado à luz do dia. Mas o aspecto mais revoltante é o comportamento da velha imprensa. Note como as manchetes tentam suavizar o pânico. Falam em transição planejada e reforço político. Mentira. Onde está a indignação dos editoriais que, no passado, massacravam qualquer governo conservador por muito menos? O silêncio dos cúmplices é ensurdecedor. O consórcio midiático sabe que depende da verba estatal, por isso protege Haddad e Lula, vendendo essa fuga como ato de responsabilidade, quando é um abandono de posto covarde. A verdade que eles não contam é que o barco faz água. A indústria patina, o agro é tratado como inimigo e o empreendedor é asfixiado. A saída de Haddad confirma, eles não têm plano para o Brasil crescer. Tem um plano para o PT crescer. Seja Durigan ou outro poste que assuma a Fazenda, ele será apenas um despachante para assinar os cheques que a campanha de Lula exigir. Estamos prestes a ver o uso da máquina pública numa escala colossal, para tentar comprar a consciência do eleitor. O papel do Conexão Nacional é ser sua trincheira. Se você chegou até aqui, é porque recusa a narrativa mastigada do Jornal Nacional. Você quer a verdade crua, e a verdade é que 2026 será o ano mais perigoso para o seu patrimônio. Eles vão dobrar a aposta, e nós precisamos estar preparados para desmascarar cada mentira e cada número maquiado que surgirá após essa saída estratégica. O veredito final: é hora de acordar o Brasil. Chegamos ao fim desta análise urgente. A confirmação de que Fernando Haddad deixará o Ministério da Fazenda em fevereiro para coordenar a campanha de Lula. Coloca um ponto final nas ilusões de quem acreditava em moderação. A máscara caiu completamente. Temos diante de nós um projeto de poder bruto, disposto a jogar a economia no precipício para garantir mais 4 anos de mandato. A fuga de Haddad não é um adeus ao serviço público, é um reposicionamento de tropas para a guerra suja que travarão. Contra o bom senso em 2026, Haddad sai não por dever cumprido, mas por estratégia de sobrevivência. Ele deixa para trás um Brasil mais endividado, mais taxado e com menos liberdade econômica. O legado de Taxade será lembrado a cada boleto que você pagar. E não se engane, na campanha, ele usará sua retórica acadêmica para tentar convencer o brasileiro de que o céu é vermelho e que a culpa dos nossos problemas é do cenário internacional ou de qualquer um, menos da incompetência deles. Nós, conservadores e patriotas, temos um dever moral agora. Não podemos deixar essa narrativa colar. A saída do ministro é o sinal de fumaça antes do incêndio. Eles estão desesperados porque sabem que o povo acordou. E um governo desesperado é perigoso. A economia será a primeira vítima, mas a sua liberdade é o alvo final. Não encare essa notícia como fofoca de Brasília, mas como um aviso de batalha. Fevereiro de 2026 marca o início do tudo ou nada. Se eles estão dispostos a sacrificar a estabilidade do país pelo poder, nós devemos estar dispostos a lutar dobrado pela verdade. O Brasil não pertence ao PT, não pertence a Fernando. Haddad não pertence a Lula. O Brasil pertence a quem trabalha, a quem produz e a quem tem fé nesta nação. Encerro este especial com um pedido. Não guarde essa informação. O algoritmo tenta nos calar, mas o seu compartilhamento é a nossa maior arma. Mande este vídeo no grupo da família, no WhatsApp, no Telegram. Mostre a eles que a saída de Haddad é a prova da fraqueza do sistema. A nossa união será a nossa força. Fique firme, fique com Deus e não desista do Brasil. Aqui é Conexão Nacional, a voz que eles não conseguem calar. Inscreva-se e até a próxima.